A gente segue em São Paulo com a Beatriz Manfredini, mas agora falando em nível estadual. Bia, o governador Tarcísio de Freitas quer escolas rurais, similares a internatos, aos moradores de rua. Quais são as últimas atualizações sobre esse caso? Você falou sobre isso para a gente já nesta semana. Falei, Lívia. Ontem a gente trouxe essa informação inicial de que o governo de São Paulo está estudando, a implementação dessas escolas rurais em todo o estado. E agora a gente vem com novas informações. Eu conversei com pessoas ligadas ao governador Tarcísio de Freitas, interlocutores ali do Palácio dos Bandeirantes e também deputados do PL, o Partido Liberal. E o que eles me disseram? Qual que é a intenção desse projeto Escolas Rurais? É mesmo funcionar em forma de internato. Então, a população em situação de rua, ela moraria nessas escolas rurais, os que quiserem podem morar e em troca eles vão ter cursos de capacitação profissional, de alfabetização, dependendo aí do que precisarem, eles vão ter então espécies de aulas dentro dessas escolas. Esse é um projeto que não deve sair do papel ainda em 2023, ele começa a ser estudado agora, o governo então colocou ali uma comissão para contratar uma consultoria para estudar a viabilidade do projeto, mas a intenção inicial é que ele funcione apenas para a população em situação de rua e não para dependentes químicos. Isso porque não está previsto nesse projeto nenhum tipo de assistência médica, psicológica para pessoas usuárias de drogas. Então, num primeiro momento, é um projeto voltado para a população de rua e a ideia é que essas pessoas se voluntariem para participar. Então, quando o assistente social abordar um morador de rua em alguma região, vai perguntar se ele tem interesse em partir para uma escola rural e aí então ele pode seguir essa opção. O foco do estado de São Paulo é no interior, é criar essas escolas no interior do estado, mas também está sendo analisada a possibilidade de construção de uma escola do tipo na capital paulista. E aí a ideia é que a pessoa em situação de rua possa escolher para onde ela vai, se quer ficar na cidade em que reside, se quer pedir transferência. Então tudo ainda é muito inicial, essas questões estão em aberto e sendo estudadas. O governo de São Paulo não sabe ainda, por exemplo, se aproveitaria estruturas já existentes ou se construiria escolas do zero. Mas o pontapé, então, foi dado. Esse é um projeto que está sob a tutela da Secretaria Estadual de Educação, de Renato Feder, e não mais sob a tutela da Secretaria de Desenvolvimento Social, que começou a pensar nesse projeto lá no início da gestão Tarcísio de Freitas. Lívia. Tá certo, Beatriz Manfredini, ela que sabe tudo da política aqui em São Paulo, volta daqui a pouquinho no Jornal da Manhã. Vamos cumprimentar o José Maria Trindade, puro luxo, o Jornal da Manhã deste sábado, com a presença de José Maria Trindade. Fala, meu amigo, salve, bom dia para você. Eu quero começar o nosso papo aqui falando justamente sobre Ricardo Nunes. Ele que não é uma figura amplamente conhecida entre os paulistanos, precisa ganhar essa projeção, está fazendo escolhas interessantes como atuação e buscando aliados também para se consolidar não só junto à opinião pública, mas também se cacifar politicamente. Qual é a análise que você faz dessa estratégia adotada pelo prefeito da capital paulista, Zé Maria? Bom dia de novo. Pois é, o prefeito de São Paulo administra aí o terceiro orçamento do país, né? Só perde para o orçamento nacional do próprio estado, que contém a capital, né? E por isso é muito importante. Muito bom dia, Carlos Aros, bom dia, Lívia, e bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, primeiro sobre a Cracolândia, isso virou uma espécie de franquia. Eu tenho conversado aqui com representantes de prefeitos, Aros, e eles me mostram que cidades de 20 mil habitantes já têm a sua Cracolândia. Para se ter uma ideia, aquele bêbado tradicional do interior das fazendas já está nas drogas, no crack. Para se ter uma ideia, nós estamos vivendo uma epidemia de drogas e é preciso sim reagir. Tenho conversado aqui com os deputados que lidam com esse assunto e alguns vieram lá da proteção do menor contra cheirar cola nas ruas. E hoje me dizem, o Givaldo Carimbão e outros deputados que lidam com isso, de que isso é brincadeira diante da epidemia. Então, o que Ricardo fizer
com a Cracolândia em São Paulo, vai sim repercutir em todo o país. Sobre a eleição municipal em São Paulo, virou um símbolo, né? Trata-se no ano que vem de uma eleição municipal, mas com áreas de debate nacional. Por isso mesmo, o PL está com Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro viajando pelo país e vai colocar o grande eleitor, o grande cabo eleitoral Jair Bolsonaro para fazer essa disputa, mesmo não sendo candidato, né? Então, é este o arcabouço. Quando se diz aí sobre o Boulos, sobre a esquerda tentando ganhar a Prefeitura de São Paulo de novo, né? Já esteve no comando da Prefeitura, isso aí será um debate nacionalizado. E é esta a organização que os partidos estão tentando fazer em São Paulo. O que acontecer em São Paulo será muito importante e pode ser a projeção para 2026, viu, Aros? Agora, Zé Maria, Aros, perdão, quer falar alguma coisa? Você deu uma respirada, achei que você ia falar. Agora, Zé Maria, falando ainda sobre essa questão, já pensando nas eleições municipais que vão acontecer no ano que vem, você já trouxe um destaque sobre o qual a gente ainda vai se debruçar com mais detalhes nesta edição do Jornal da Manhã, que é já esse apoio oficializado do PT à candidatura à prefeitura aqui de São Paulo de Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL. Foi um acordo costurado às vésperas das eleições presidenciais para que o PSOL pudesse integrar a base de apoio do atual presidente, do governo Lula, nessa condição de que nas eleições municipais o PT pudesse também apoiar o PSOL nessa empreitada. Você falou desse debate nacionalizado. De um lado, muito possivelmente, teremos mais uma vez Ricardo Nunes, candidato à reeleição, com o apoio também, muito possivelmente, do ex-presidente Bolsonaro e do PL, e do lado de Boulos, o apoio de Lula. É interessante que haja, para São Paulo, essa projeção ou essa influência nacional no debate eleitoral. É possível que haja um benefício pensando na projeção para o país, como serão as eleições presidenciais com base no que vai acontecer aqui na cidade. Mas e para a capital, para São Paulo, é interessante que isso aconteça? Não, na prática, na gestão não, porque os problemas são regionalizados, né, Lívia? Mas não há como evitar. Eu tenho acompanhado aqui, Lívia, esse debate em cidades menores, o que é mais danoso ainda. Mas a impressão que nós temos aqui, diante dos debates e diante da estratégia dos partidos políticos, é de que isso será em todos os municípios. Eu tenho acompanhado aqui conversas, o gabinete de Jair Bolsonaro no PL anda cheio. Tem filas nos corredores, né? E são pessoas que são candidatos lá no interior que vêm buscar o apoio de Jair Bolsonaro, para você ter uma ideia, né? Isso é danoso, porque uma cidade tem os seus problemas regionais, e tem também as suas disputas de famílias e de linhas políticas, e que isso está sendo atropelado por esse debate entre os dois lados, Lula e Bolsonaro. Isso não é bom para as gestões regionais de todo o país, né? Mas isso está sendo inevitável. Eu tenho visto aqui, por exemplo, pessoas do PSDB, que está aí acabando em São Paulo, tem apenas 2 senadores, uma liderança em frente ao plenário, uma liderança muito nobre, que ainda lembra o PSDB dos tempos ali de mando, né? Em frente ao plenário, aquela liderança enorme, e pode perder. E outros partidos, que dizem que quando chegam no interior, a pergunta é: mas o senhor é Bolsonaro ou Lula? Aí ele diz: olha, eu não sei o que, aí não adianta, não rompe a conversa, é Lula ou Bolsonaro. Ninguém pergunta mais o que o senhor vai trazer para o nosso município. Quer dizer, o debate agora continua polarizado, inclusive no interior.